Nós temos 1 hora. E eu acho que é um tempo bom para trabalharmos esse capítulo 10 de Ídolos do Coração, o livro que tem sido estudado no Clube do Livro. E eu queria saber quantas de vocês costumam vir para as reuniões do Clube do Livro, quantas de vocês têm acompanhado o estudo desse livro, Ídolos do Coração? A maioria de vocês. E eu quero dizer logo de antemão que eu e meu marido não estamos combinando o que vamos falar. Seríssimo. E ele também não faz ideia do que é que Elise trata nesse capítulo 10 que nós vamos ver hoje. Então, se você estiver ouvindo as mesmas coisas de novo e de novo e de novo, não fique com raiva de mim nem dele. É porque eu acho que o Senhor está querendo nos dar um intensivão nesse assunto. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos curvar diante do Senhor, que é soberano. Vocês perceberam que ele usou mesmas expressões que eu tinha usado, falou no mesmo capítulo que eu tinha falado, só que ele não sabe o que eu falei. E ele também, como eu já falei, não sabe que hoje nós vamos voltar ao capítulo 4 de Efésios, e quem lê o capítulo 10 de Ídolos do Coração sabe que ela vai falar bastante sobre despojamento. Ele falando e eu pensando, ele está fazendo o meu trabalho, então talvez eu não precise de 1 hora inteira, porque ele já falou bastante sobre esse assunto. Então, quem está vindo e não participa do Clube do Livro e não conhece, o Ídolos do Coração, ele já pode ser considerado um clássico cristão. Ele foi escrito pela Elise Fitzpatrick e ela fez como se fala, uma edição revista e atualizada. Então, esse livro eu acredito que o que vocês têm também já é uma edição posterior e ela mudou alguns termos, acrescentou alguns assuntos. Quando a gente compara com a versão que ela tinha escrito já há mais de 20 anos, se eu não me engano, nós percebemos algumas nuances diferentes, alguns focos que ela quis trazer, mas é um livro que apresenta o retrato bíblico do nosso coração. E que, através da leitura, do estudo dele, nós podemos rastrear todos os nossos pecados a ídolos que nós temos no nosso coração, ídolos funcionais. Coisas que nós temos colocado no lugar do Senhor, e que porque o Senhor não está no lugar que deveria estar, e porque nós não estamos completamente devotadas ao Senhor, nós cometemos esses pecados. Nós vimos que o coração é o centro, então, e que quando a palavra de Deus fala do coração, ela não está falando desse músculo que bombeia sangue pelo nosso corpo, ela está falando do centro da nossa vida. E que nós não só sentimos com o coração, ai, meu coração é cheio de amor. Nós desejamos com o coração, nós ansiamos com o coração, nós planejamos com o coração, nós discernimos com o coração, ele é o centro das nossas vontades. Nós escolhemos o nosso curso de ações com o nosso coração, desejamos e fantasiamos com o nosso coração. E não é à toa, então, que a palavra de Deus dá ênfase ao cuidado do nosso coração, e tem um versículo que todas nós sabemos de cor, lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o Senhor Jesus ele está falando aos seus discípulos e aplicando a lei, ele dá o foco inteiro no coração do homem, porque do coração do homem procedem os maus desígnios e os assassínios e o adultério. Não é algo estranho, externo ou longe. É do nosso coração que todas essas coisas procedem, por isso que é o nosso coração que precisa ser guardado e preservado. E nós sabemos pelas Escrituras que o nosso coração ele é tudo menos confiável. E aí quando a gente escuta alguém cantar tão lindo, siga o seu coração, a gente pensa assim, vai se dar muito mal. Não siga o seu coração, é o contrário, desconfie do seu coração, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração põe a confiança nos lugares errados. O nosso coração abriga acepções e concepções falsas acerca de Deus, acerca da vida, acerca de nós mesmos. Como nós nos enganamos acerca de nós mesmas, das nossas motivações, das nossas intenções. Então,
nós precisamos desconfiar, porque muitas vezes o nosso coração vai colocar a vontade própria acima da vontade santa, boa e agradável do Senhor, e o nosso coração, que somos nós, vai desejar receber a glória que pertence somente ao Senhor. E olhando para essa situação que nós encontramos e como o nosso coração é, o apóstolo Paulo, ele gritou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o que o mal que ele não queria fazer, ele fazia, porque esse é o nosso coração, que sempre está construindo e se prostrando diante de ídolos falsos. E o capítulo de hoje, o capítulo 10, que tem o título Resistindo aos seus ídolos, ele vai buscar nos ajudar, nos capacitar a entender o processo pelo qual o nosso coração está passando, desde que nós fomos salvos pelo Senhor. E nisso, o Vitor me ajudou bastante, porque ele falou sobre isso. Ele, inclusive, falou da realidade daqueles crentes na igreja de Éfeso, quando eles foram confrontados com o Evangelho. A luta para que o coração fosse transformado. Então, nesse capítulo, a Elise vai nos ajudar nesse processo e também a nos tornar mais conscientes de como é que Satanás, o inimigo das nossas almas, usa os nossos desejos pecaminosos ou os ídolos funcionais que abrigamos, que construímos no nosso coração, para nos levar à derrota, para nos levar a pecar. E o pecado, minhas irmãs, é o nosso maior inimigo. A pior coisa que pode nos acontecer é pecarmos contra o Senhor. Pense assim, a pior coisa que eu acho que poderia acontecer comigo era perder um filho, perder um marido, perder o emprego, perder a saúde. Não. A pior coisa que pode acontecer conosco é pecarmos contra o Senhor. O salário do pecado é a morte. Um abismo chama outro abismo. O Senhor nos livra do pecado. Ele nos livra daquilo que é o pior mal que nós poderíamos vivenciar. Ele fez isso fazendo com que o seu filho tomasse sobre si o nosso pecado. Mas Satanás usa os desejos com os quais ainda lutamos para nos levar a uma vida de escravidão, de desânimo na fé, de frieza espiritual, uma vida sem poder e sem graça no Evangelho. No capítulo anterior, para quem fez o estudo ou para quem lê o livro, a Elise mostra que o nosso problema, e ela faz a comparação de Marta e Maria, ela começa o capítulo falando dessa ilustração, desse episódio bíblico e como o Senhor Jesus conduziu aquelas irmãs à compreensão de o que era mais desejável. Ela diz que o nosso problema não é falta de força de vontade e que o nosso problema também não é que nós não somos tão autodisciplinadas. O nosso problema é que nós precisamos desenvolver pensamentos e desejos piedosos. O meu desejo por agradar ao Senhor, por servir ao Senhor, deve ser muito maior do que o meu desejo pelo meu conforto, do que o meu desejo pelo meu bem, do que o meu desejo até pelo bem das pessoas a quem eu amo. Então, este é o trabalho que ela desenvolveu no capítulo 9. E ela apresentou a nossa salvação como uma ação de Deus do começo ao fim. Todo mundo já ouviu a expressão monergista. A gente tem até uma editora famosa com esse nome, Monergismo. Diz que a nossa salvação é a ação de do começo ao fim. Foi o Senhor que nos chamou. Foi Ele que nos havia escolhido antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos justificou. É Ele quem nos está santificando e é Ele que nos glorificará. Quando nós pensamos numa salvação sinergista, eu penso que eu contribuí com alguma coisa para ser salva. Eu aceitei. Não, foi o Senhor. Porque se dependesse de mim e de você, estávamos mortas nos nossos delitos e pecados, porque eu nunca vi morto dizer o que quer. Eu nunca vi morto escolher nada. O morto não escolhe, ele está morto. Mas o Senhor, só o Senhor, nos salvou. Foi a ação de E ela apresenta, então, no capítulo 9, isso, uma ação de Deus com que nós nada contribuímos. E ela aponta o capítulo 8 de Romanos, que fala que Ele também nos glorificou.
E fala no passado, como se essa fosse uma ação acabada, porque o Senhor está acima do tempo. E quando a palavra de Deus diz que nós estamos assentadas com Cristo nas regiões celestiais, e você não está em nenhum trono, perfeita, com vestiduras puras, brancas e iluminadas, contemplando o Senhor, pela fé você pode saber que você sim está assentada nas regiões celestiais. E que mesmo que ainda não estejamos livres do corpo do pecado, sim, na eternidade nós já fomos glorificadas, porque o Senhor já nos vê livres, o Senhor já nos vê puras de todo pecado. E nós podemos descansar nisso, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então, agora que nós entendemos essa salvação, que foi só o Senhor e que Ele fez isso por amor, que não foi nada que você e eu tenhamos feito para atrair os seus olhos de misericórdia para nós, nós vamos continuar a viver da mesma maneira que vivíamos antes. Nós vamos continuar seguindo o curso desse mundo, vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Não. Nós não podemos viver da mesma maneira, guiadas pelos mesmos princípios que tínhamos antes. Não podemos viver com as mesmas aspirações, com os mesmos objetivos. Isso é impossível. John Owen, num livreto, ele escreveu um livro muito maior, mas transformaram num livro pequenininho chamado Tentação e Mortificação do Pecado. Ele disse o seguinte: os verdadeiros cristãos, que estão definitivamente livres do poder condenatório do pecado, ainda devem se ocupar durante toda a vida com a mortificação do remanescente poder do pecado. Foi isso que Vitor falou. Quando é que vai acabar o trabalho de despojamento? Tão agradável, tão fácil, né? Como ele disse que era, tão tranquilo. Um passeio no campo. Quando é que esse trabalho vai acabar? Esse trabalho vai acabar quando o Senhor nos chamar. E a nossa alma for aperfeiçoada em santidade. Ou quando o Senhor Jesus voltar. E aqueles que estão vivos serão glorificados. E aí não mais lutaremos contra o pecado. Nem o pecado em nós, nem o pecado no mundo, nem o pecado do outro. Então, as Escrituras não deixam dúvida alguma sobre a nossa responsabilidade dominical de lutarmos contra o pecado. Não. Nossa responsabilidade diária, manhã, tarde e noite, de lutarmos contra as inclinações da nossa natureza humana que nós herdamos de Adão, que nós herdamos da nossa mãe Eva, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, que é o segundo Adão. E aí a Elise começa esse capítulo 10 e ela fala de uma obra que ela fez, mas aqui a gente não tem muito quintal, e lá em Recife é que ninguém tem quintal mesmo, minhas irmãs. Ninguém lá mora em casa, sim. Pouquíssima gente. Lá a gente mora em apartamento. Alguns ainda moram em apartamento. E eu conheço algumas pessoas que se lançaram à obra de reforma do apartamento, mas que não tinham outro lugar para ir enquanto a reforma estava acontecendo. Então, as pessoas estavam dentro de casa, enquanto o apartamento estava sendo reformado quase que estruturalmente. Porque vamos combinar que piso, para ser trocado, é praticamente uma obra estrutural. Você tem que tirar tudo do lugar. E aí, imagine que você está em casa, e o seu piso está sendo trocado. Você não gostava daquele piso, ele era feio, ele era ruim de varrer, ele grudava sujeira. Estou falando do meu piso, tá? Mas eu não mudei não, porque o apartamento é alugado, mas está lá. E aí você cansou do piso, você diz, eu vou arrancar, eu vou trocar. E aí você está lá. Imagine que processo ruim. Você pegou todos os móveis da sua sala, você colocou num quarto, mas a poeira se espalha por toda a casa. A sujeira se espalha por toda a casa. Você passa pano no dia, no outro, está a mesma sujeira de novo. E se você viveu isso, você sabe. Que estressante é para uma dona de casa. E você olha para aquela bagunça que está, não só a sua sala, mas toda a sua casa, e você tem que olhar com os olhos da fé, imaginando aquele porcelanato brilhante, bom de varrer, bom de passar pano, e que ao mesmo tempo não mostra toda a sujeira que fica, né, da poeirinha, do cabelinho que vai caindo. Você tem que ter fé para você perseverar e para você não gritar e dizer, para tudo, eu não aguento mais. Porque o processo pelo qual aquele ambiente está passando é um processo trabalhoso, é um processo difícil. E essa é uma analogia muito, muito ruim
mas que nos ajuda um pouco a entender que o que nós estamos vivendo aqui é um processo de restauração, é um processo de mudança que é trabalhoso, que é doloroso e que muitas vezes exige de nós fé no mestre de obras que está fazendo esta bagunça, que está fazendo essa poeira subir, porque o trabalho que ele está fazendo vai ser não só belo, vai ser perfeito, vai ser santo. E nós, então, nos lançamos a essa obra, confiando que vamos conseguir passar por ela, porque quem a está executando, em primeiro lugar, não sou eu e nem é você. É o Senhor, Espírito Santo, que está nos conduzindo. O texto de abertura desse capítulo é Efésios 4, 22 a 24, que nós lemos hoje, e vamos reler esses versos, então. Diz Paulo, e diz o Senhor através de Paulo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto nos convoca a uma obra de mudança, uma obra de restauração, no qual o primeiro passo, como o Vitor já falou, é o despojamento, essa metáfora que o apóstolo Paulo gosta tanto de usar das vestes. Tem tantas metáforas que a gente vê repetidamente nas Escrituras. Uma delas, Vitor citou, o andar, o caminho. Outra é essa das vestes. Nós nos revestimos de algo, nós nos cingimos de algo, mas para isso nós precisamos antes nos despir de algo. Eu não vou colocar uma roupa limpa em cima de uma roupa suja. Eu sempre me lembro do Ted Tripp falando de um dos filhos dele, que foi pela primeira vez para um acampamento. Desses Palavra da Vida, acampamento de criança, que eles vão passar um tempo. E a mãe arrumou a mala dele, ele tinha 7 anos, e mostrava para ele cada coisinha que tinha ali, onde é que ele ia encontrar, porque menino sabe, né? Eu imagino como a mala voltou para casa, mas ela foi bem arrumadinha. E a mãe disse assim, meu filho, se certifique de colocar uma cueca limpa todos os dias. E ele disse, tá bom, mamãe. Aí chega o menino do acampamento e a mãe achou que ele estava meio gordinho, meio cheinho e descobriu que ele estava com 7 cuecas. Porque ele colocava uma cueca limpa todos os dias em cima da cueca suja do dia anterior. Então, às vezes, você tem que ser mais específico com a criança, tá, irmãs? É assim mesmo. A gente pensa que eles entenderam, mas você tem que explicar de outro jeito e dizer, olha, antes de colocar limpa, tire a suja. Então, Paulo está falando que antes de eu colocar vestes limpas, eu tenho que tirar o trapo sujo. Eu tenho que me despir daquilo que ofende o meu Senhor, aquilo que não condiz com a nova natureza que nós recebemos em Cristo, a natureza celestial, porque nós nascemos do alto e agora nós temos a mente de Cristo. Então, eu tenho que me despir, como o Vitor falou, de tudo aquilo que não se assemelha com Cristo. E a palavra expõe muito bem quais são essas coisas. E depois que eu faço isso, que eu deixo de mentir, que eu deixo de furtar, que eu deixo de me irar quando pisam no meu calo e não quando é o Senhor que está sendo ofendido, que eu deixo de confiar nos meus próprios méritos para ser aceita, que eu deixo de usar palavras torpes, de me amargurar, de gritar. E outro dia eu fui falar numa igreja e eu estava falando sobre o poder da língua. E eu falei que a gritaria é pecado. E aí, no final, uma irmã chegou para mim e disse, Paula, me mostra, por favor, onde é que na Bíblia diz que gritaria é pecado. Porque lá em casa a gente vive gritando, a gente só fala gritando, um gritando com o outro toda hora. Ai, meu Deus, me ajuda a lembrar onde é que está. Aí o Senhor é tão bondoso que me ajudou, nem precisei recorrer ao Google, mas eu recorreria. E aí mostrei para ela aqui, irmãs, que nós temos que nos livrar de toda a ira, gritaria. Está dizendo que nós não podemos falar gritando, porque isso revela impaciência, isso revela falta de domínio próprio, isso revela ira, amargura, e nós precisamos nos despojar da gritaria, lembrando que a nossa preocupação
não é simplesmente com os atos externos, aquilo que o homem pode ver, porque nós não somos como os fariseus, que oravam de si para si, agradecendo ao Senhor que não era como o publicano, que não era como aquilo, que não era como o cachorro, que para eles os publicanos e os gentios eram como cachorros. Nós queremos um coração renovado e que a partir dele as nossas palavras e as nossas ações sejam diferentes, porque os desejos são eles que levam a essas manifestações pecaminosas. Se eu furto, é porque no meu coração eu cobicei o que era do outro e eu desejei aquilo mais do que eu desejo agradar ao Senhor, mais do que o meu desejo de ser contente com aquilo que o Senhor me dá. Então, são manifestações do meu coração e do que Ele quer. Ele é a causa primária. Por isso, são os meus desejos que precisam ser mortificados. E aí Owen pergunta aos seus leitores assim: leitor, você mortifica o pecado? E ele diz: sua vida depende disso. Não deixe de fazê-lo um único dia. Mate o pecado, ou ele matará a sua paz e o seu gozo. Ou outros diziam: mate o pecado, ou ele matará você. E como é que isso se aplica a nós, crentes? Vai olhar como estava a vida do homem segundo o coração de Deus, Davi, quando ele pecou contra o Senhor. O que é que ele fala? Qual era o estado da alma dele? Você pode chamar isso de vida? Não. Embora ele fosse um eleito do Senhor, o pecado matou a paz e o gozo. Por isso que ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Vivifica-me. Porque é isso que o pecado traz. Mate o pecado, ou ele matará a sua paz e o seu gozo. O segundo passo que o texto de Efésios apresenta é: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E Vitor também já falou sobre isso. Muito obrigada, um coraçãozinho coreano para ele. Calvino disse o seguinte: a segunda parte da norma de uma vida piedosa e santa consiste em vivê-la não pelo nosso próprio espírito, e sim pelo poder do Espírito de Cristo. Há um contraste implícito entre o espírito da nossa mente e o espírito divino e celestial, que gera em nós uma mente nova e diferente. Essa passagem nos ordena a corrigir principalmente a razão ou a mente. Na mente renovada, parece não ter nada além de virtude e excelência. O cuidado da nossa mente, a necessidade de termos a nossa mente renovada, não pode ser suficientemente enfatizada. A palavra de Deus faz isso e nós precisamos fazer isso e falar sobre isso. O que é que a nossa mente tem abrigado? Ela está cingida pela palavra? Ela está guardada e protegida para que nada contrário aos ensinos das Escrituras penetrem? Você está constantemente diante do Senhor, renovando através da leitura da palavra a sua mente? Com o que você tem enchido a sua mente? Aonde é que a sua mente vai quando você a deixa despreocupada? No livro Contentamento, a Nancy Wilson fala que os nossos pensamentos, se deixados por conta própria, eles vão para a lata do lixo e eles vão pegar ali pensamentos impuros, pensamentos que vão nos levar à tristeza, porque vamos lembrar de pecados passados, os quais já confessamos, os quais o Senhor já perdoou, pecados de outras pessoas, enquanto que a nossa mente deve estar guardada e uma porta fechada para só passar por ela tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Mas se nós estamos o dia inteiro só ouvindo coisas contrárias a isso, é isso que vai estar na nossa mente, e é aqui na nossa mente que a batalha pela nossa vida é travada. É na nossa mente que ou nós vamos ceder ao espírito do século, ou nós vamos nos submeter ao espírito do Senhor. Às vezes eu sou muito chata lá em casa, quando eu vejo que a trilha sonora está muito pop e muito pouco espiritual. E eu não quero aqui dizer: você não pode ouvir música secular, você não pode ouvir música do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou legalista de dizer assim: você está ouvindo música do mundo, você vai para o inferno. Não é isso. Mas qual é a dieta que nós estamos tendo? Porque daquilo que eu estiver me alimentando,
É disso que meu coração vai estar cheio. Então, se eu passo o dia cantando músicas inofensivas, mas que ao mesmo tempo não são músicas edificantes, a minha vida vai ser essa futilidade, essa superficialidade. E às vezes eu digo assim, uma semana em que eu não quero ouvir nada que não seja louvor e adoração nessa casa. Eu prefiro ouvir louvor e adoração. Por quê? Porque quando eu estou cantando e ouvindo essas músicas, ao mesmo tempo que eu estou me deleitando numa boa harmonia e no ritmo, e eu posso cantar e me alegrar, a minha mente está sendo lembrada da verdade das Escrituras. E é disso que eu quero que meu coração e minha mente estejam cheios. Porque é certo, irmãs, que os nossos pensamentos vagueiam por muitos lugares. E nós precisamos, como um monte de balão com gás hélio, estar puxando para o lugar certo. Spurgeon, ele costumava dizer que a gente não tem como evitar que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele construa um ninho na nossa cabeça. Porque no primeiro galinho que o passarinho trouxer, você já enxota. Mas se você estiver descuidada, é isso que vai acontecer com o seu pensamento. Ele vai estar abrigado por coisas que não agradam ao Senhor, permeado de falsidade, de mentira, de coisas que você não sabe se vão acontecer, mas você fica antecipando. E se, e se, e se? Isso é verdadeiro? Isso é justo? Isso agrada ao Senhor? A luta é grande. Há um dito atribuído a Stephen Richard Covey, e ele disse o seguinte: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Qual é o primeiro passo aí? Qual é o início? Como é que tudo começa? É com a nossa mente. Ou o que está entrando na nossa mente está alimentando a carne, ou está alimentando o espírito. Ou está alimentando a nossa antiga natureza, ou está alimentando a nossa nova natureza, a natureza celestial. Porque não nos enganemos, não há nada que seja neutro. Não há ensino neutro, não há conselho neutro, não há música neutra, não há nada neutro. E o terceiro passo, depois desse cuidado da renovação da mente, é o revestimento. E Matthew Henry colocou assim: não é suficiente chacoalhar os princípios corruptos, mas precisamos ser controlados pelos bons princípios. Devemos abraçá-los, esposá-los e escrevê-los em nosso coração. Não basta cessar de fazer o mal, mas precisamos aprender a fazer o bem. Trabalhar para quê? Para ficar rico? Para ostentar? Não. Eu deixo de roubar e passo a trabalhar para poder ajudar, para ser generoso. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a falar a verdade em amor. E eu vou dizer, eu não sei para vocês, para mim isso é um grande desafio. Falar a verdade em amor. Por vezes eu oculto a verdade, por amar demais a mim mesma e não querer problema com a pessoa. Por vezes eu falo a verdade de forma ríspida, grosseira ou inoportuna, da maneira correta, mas na hora errada. Minhas irmãs, só o Senhor pode nos ajudar nessa arte da comunicação piedosa. Como é difícil. Precisamos ser como Cristo. Cristo não se furtava de dizer a verdade, dolorosa muitas vezes. Ele fazia isso em amor. E ele fazia isso com a mansidão que é peculiar ao nosso Senhor. E esse é um trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós. Owen disse que ele efetua em nós e a nosso favor, não contra nós e sem nós. Ele efetua em nós e a nosso favor, não contra nós e sem nós. Ele o faz para que sejamos menos de nós a cada dia. Como o Vitor falou, você está muito vivo? Morra. Para que morramos a cada dia, para que não seja eu que vivo, mas Cristo viva em mim. Ele não faz isso contra nós, porque Ele quer mudar a nossa vontade. Ele quer mudar os nossos desejos, para que sejam como os desejos dEle para nós. Então, nós cooperamos nessa obra da santificação. A autora nos alerta de que esse processo que ele está operando de santificação não se assemelha a uma subida numa escada rolante, que é uma ascensão diagonal em linha reta. David Powlison era um conselheiro bíblico que morreu há alguns anos atrás.
ele falava que esse processo de santificação se parece mais com alguém que está com um ioiô na mão. E essa pessoa que está com o ioiô na mão está subindo uma escada. E aí, se depois de um tempo você olhar o gráfico onde o ioiô foi parando, você vai ver que tem um ponto em que ele está mais alto, um ponto que ele está mais baixo. Não é assim? O ioiô sobe e desce. Então, imagina que quando o ioiô está na mão, você está experimentando vitória contra o pecado, você está surfando nas ondas espirituais. Já pensou que coisa horrorosa? Você está em paz com Deus, vivendo uma vida plena. Quando o ioiô está embaixo, você está desanimado, frustrado, entristecido, sem ânimo, lutando contra um pecado com o qual você não tem tido vitória. Mas ao final, porque esta pessoa que está segurando o ioiô estava subindo uma escada, você vai poder olhar para trás e você vai dizer: eu caí ali, mas o Senhor me ergueu. E olha agora onde o Senhor me trouxe. Não com vistas ao engrandecimento pessoal. Porque se a gente olha o tanto que ainda tem que percorrer, nós sabemos que realmente nós estamos perdidos se não for a graça do Senhor. Mas o Senhor é esse Senhor maravilhoso que nos tem em suas mãos e que mesmo os nossos erros, os nossos desânimos e os nossos fracassos e os nossos pecados são usados por Ele para o nosso bem e para a sua glória. Se não fosse assim, Romanos 8:28 não poderia dizer todas as coisas. Diria algumas coisas. Aquelas coisas que são agradáveis cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e não é isso que a palavra de Deus diz. Mas todas as coisas. Deus usa o nosso fracasso, muitas vezes, para nos ajudar a ver a nossa condição, como está a minha saúde espiritual, e nos levam a conhecer mais a respeito do meu próprio coração necessitado e da graça abundante que há no Senhor. Pense agora em várias provas às quais o Senhor submeteu o seu povo ao longo da história da redenção em que nós temos narradas nas Escrituras. Foram inúmeras, não foram? E quantas eles experimentaram que não estão aqui. Mas pense no que vem na sua mente logo quando a gente fala assim, prova a que Deus submeteu um de seus filhos. Para minha mente, a primeira que vem é Abraão. A prova que Deus realizou chamando Abraão para sacrificar o seu próprio filho, e como aquele episódio serviu para Abraão entender que, de fato, ele desejava mais a vontade do Senhor do que a dele. Deus provou o rei Ezequias, e o rei Ezequias, na prova que ele foi submetido, ele entendeu que havia orgulho no seu coração. Ele provou Paulo, e Vitor ontem citou isso, e o apóstolo Paulo disse: Senhor, me livra dessa provação, me livra dessa provação. E ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente para qualquer que fosse a provação que ele experimentasse. Em 1 Pedro, nós lemos que a nossa fé, após provada, ela se mostra mais preciosa do que o ouro. E ela redunda em louvor e glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus. A Nancy Lee DeMoss, outra Nancy querida que a gente tem, ela fala que muitas vezes nós conhecemos pessoas tão piedosas, tão crentes, tão santas, e ela cita um casal que ela foi visitar que estava vivenciando uma dor tremenda com câncer. E eles olhavam para aquele casal e eles saíram de lá, quanta graça, quanta glória, eu quero isso para a minha vida. Mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, nós não queremos passar pela prova que vai redundar nesta graça, que vai redundar nesta glória. E o Senhor, Ele faz isso providencialmente, Ele faz isso amorosamente conosco, porque Ele quer nos fazer ver o que está no nosso coração. E Ele quer nos levar a conhecer a sua graça. A Elise, ela diz que a atividade de Deus ao nos testar e provar, nos conduz ao bem, ao nosso bem e à glória dele. E lá em Tiago, nós vamos ver sobre isso. Nós vamos ver que existe uma diferença grande entre a tentação que o Satanás lança sobre nós e a provação que o Senhor Deus coloca na nossa vida. Vamos abrir lá em Tiago. E nós vamos ler no capítulo 1, os versos 2 a 4. E fique com essa passagem aberta que nós vamos voltar a ela e leremos depois os versos 12 a 15.
E assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra de Deus diz que nós somos provados para o bem da nossa alma, que essas provas nos ajudam a conhecer a condição do nosso coração, nos ajudam a conhecer mais a respeito de Deus, como aconteceu com tantos servos que nós já citamos aqui. Agora vamos aos versos 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Existe uma diferença na atividade de Deus a nos testar e nos provar, da atividade de Satanás ao nos tentar. Quando Satanás, ele tenta o homem, ele faz para que ele peque contra o Senhor, para que ele se afaste dos propósitos do Senhor, para que ele morra, porque o objetivo dele desde o começo foi matar, roubar e destruir. Foi tirar o homem do relacionamento correto com o Senhor, onde este homem tem vida, onde este homem tem plenitude. Então, desde o Éden, quando Satanás tentou o homem, nós entramos num jogo de empurrar a culpa para o outro, não foi assim? Adão culpou a mulher culpou a serpente. No final, Adão culpou até mesmo Deus, porque foi Deus quem deu esta mulher para mim. E ali nós vemos que as mesmas mentiras que Satanás usou, que geraram os conflitos lá no Éden, geram os conflitos entre nós hoje, geram os conflitos que acontecem no nosso próprio coração. Ele continua contando as mentiras que vão nos levar a pecar. Porque esse é o seu objetivo. Ele quer mais do que nos levar a desobedecer à lei de Deus. Owen dizia que ao nos tentar, ele deseja levar a nossa alma à ruína. Ele nos engana dizendo, não tem nada demais você abrigar esse tipo de pensamento. Não tem nada demais você fazer isso. E depois que você faz isso, ele diz, você fez isso. Agora você não vai mais ter salvação. Agora o Senhor não vai mais te perdoar. Agora sua reputação está para sempre arruinada. Por isso que nós precisamos conhecer as estratégias que o nosso inimigo usa. Assim como é necessário conhecermos os nossos próprios corações, porque ele vai nos tentar de acordo com o que já está no nosso coração. E a Elise explica que Satanás emprega duas armas poderosas para nos atacar. A primeira é o medo e a segunda é o prazer. Ele usa o medo insinuando que quando nós estamos deixando de fazer algo que a palavra de Deus recomenda, nós estamos perdendo algo de que nós precisamos muito. Nós precisamos desta coisa que a palavra de Deus diz, não, para sermos felizes. Pense num jovem casal cristão que está lutando para manter-se puro durante o noivado. E as pessoas aí fora estão dizendo, você é tolo. Você está deixando de usufruir deste prazer. Você vai ser tido como o esquisitão aqui entre nós. E se quando você casar, vocês virem que não tem compatibilidade? O medo de estar perdendo algo, medo de sofrer alguma consequência em virtude da minha obediência. E a segunda é o prazer. Os benefícios que advêm da desobediência. E lá no livro de Provérbios nós temos inúmeros retratos disso, quando a mulher sai e diz, venham, gozaremos delícias. Meu marido saiu, ele só vai voltar daqui a tantos dias, gozemos amores. Ou então, como os jovens fazem o convite ao amigo, vamos
derramar sangue, vamos saquear, teremos todos uma só bolsa, vamos ficar ricos. A tentação pelo prazer. E eu acho tão interessante quando o John Piper ele fala que muitas vezes o fogo dessas tentações, o fogo desse prazer que muitas vezes nos atrai a nos queimarmos, porque essa vai ser a consequência, ele só pode ser vencido com o fogo do desejo, com o ardor do amor e do deleite que nós temos no Senhor. A água não vai ser suficiente, tem que ser fogo com fogo. Um fogo que quer nos tentar ao pecado, com um fogo que quer nos levar para uma vida de santidade. A Elise faz um alerta a nós, então. A tentação de Satanás não coloca algo novo dentro de nós. Ele já vai usar os desejos que habitam no nosso coração. Por isso que Owen fala assim: quanto mais conhecermos nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, melhor poderemos guardar nossos corações. Precisamos também conhecer nossos desejos pecaminosos específicos, por exemplo, cobiça, egoísmo, inveja, preguiça, orgulho, ira, maldade, perversão sexual e assim por diante. Devemos considerar os pecados em particular que nos parecem atraentes, ou seja, aquele nos quais caímos mais frequentemente. Precisamos conhecer nossas fraquezas espirituais, por exemplo, dúvidas, timidez, insensibilidade, espírito crítico e etc. Ele fala desses pecados e dessas fraquezas e que nós precisamos nos conhecer para saber como vamos resistir a esses pecados especificamente. Ele colocou aqui espírito crítico, minhas irmãs, porque isso é uma fraqueza espiritual. É quando nada que vem é bom o suficiente. É quando quem ensina não ensina bem o suficiente. Quem prega não prega bem o suficiente. Quem admoesta não admoesta bem o suficiente. Nada que a pessoa faz está bom o suficiente para você. Quantas de nós não temos essa tendência? O Senhor Jesus advertiu vez após vez os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Orar para o Senhor nos livrar do mal, no momento da tentação. Porque nós vamos todo momento ser seduzidos. E a palavra sedução, ela indica algo que vai atrair para o mal mesmo. Você já viu a palavra de Deus usar sedução para alguma coisa boa? Eu vou seduzi-lo para ser um crente mais fiel. Eu vou seduzi-lo para ser mais obediente. Não. E esse termo mostra mesmo que é uma proposta, o termo original no grego, que é como uma isca, mostra que é uma proposta enganosa que é feita, que é um engodo que nos levará à morte. Assim como a isca é para o peixe que foi morder a sua morte. E quando eu estava me preparando para dar esse estudo lá na igreja, eu escutei um sermão de um pastor que eu amo ouvir, que é o Alistair Begg. E ele fez um exercício imaginativo, pensando nessa isca de sedução. E ele disse o seguinte, que a mamãe carpa avisa a Fred Carpa, que é o filhinho dela, que ele está prestes a fazer o seu primeiro passeio sozinho no mar aberto. E a mãe, querendo o bem do seu filho, diz assim: meu filho, quando você estiver nadando, você vai ver algo brilhante e chamativo. E você vai ver aquilo ali na ponta de um cordão. De maneira alguma se aproxime disso. Fique longe disso, porque isso é extremamente perigoso. E aí o peixinho vai nadando, e está lá feliz da vida, nadando sem supervisão pela primeira vez, quando de repente ele vê exatamente aquela imagem que a mãe dele havia descrito. E aí ele nada na direção oposta. Mamãe falou que isso era extremamente perigoso. Mas enquanto ele está fazendo a voltinha e andando na direção oposta, ele começa a pensar: o que será que acontece se eu morder aquela isca? Será que a minha mãe está me privando de algo que vai me trazer muito prazer e muita felicidade? Será que a minha mãe quer mesmo o meu bem? Eu vou olhar mais de perto, vou dar uma voltinha aqui mais perto para tirar minhas próprias conclusões. E aí, então, eu vou decidir. Minhas irmãs, assim conosco. As iscas estão sendo lançadas, mas cada uma de nós será tentada de uma maneira diferente.
Existe uma pleiade de circunstâncias e intensidades nas quais nós podemos ser tentadas a depender dos nossos desejos e inclinações. Nas Escrituras, nós vemos várias pessoas que foram tentadas. E, por exemplo, José foi tentado na área sexual. E qual foi a resposta de José à tentação? Fugir. Davi foi tentado na área sexual. Qual foi a resposta dele à tentação? Ceder. Nós precisamos saber quais são as coisas que nos tentam. E a palavra de Deus diz que se o teu olho te faz pecar, arranque-o, lance-o de ti. Corta aquilo que te leva a pecar. Fica atento, porque é melhor você entrar sem um olho, sem um pé, sem um braço, do que todo o seu corpo queime no inferno. Queima, arranca aquilo que você é inclinado a praticar. Nas Escrituras nós lemos sobre a tentação de Judas, de Pedro e de Cristo. A Elise aborda essas 3 tentações. A primeira que ela fala é a tentação de Judas, o filho da perdição que foi tomado por Satanás para trair o Filho de Deus. E ele caiu porque o coração dele era avarento e cobiçoso. O coração dele não começou a ficar avarento e cobiçoso quando aqueles homens propuseram pagar 30 moedas de prata para ele entregar o Filho de Deus à morte. Porque a própria Bíblia já revelava o coração dele amante das riquezas. Já revelava que ele desejava ter o prestígio, o conforto, o respeito que o dinheiro pode dar. Então ele caiu. E Pedro? Pedro caiu na tentação de negar a Cristo, mesmo que ele tenha sido amorosamente alertado por Cristo. E mesmo que ele tenha dito a Cristo que nunca, nunca jamais o abandonaria, que ele iria até a morte com o Senhor, foi não. Ele sabia, mas porque no coração dele já havia o desejo pela segurança. Já havia o desejo de se afastar do perigo e da morte. E ele queria isso não só para ele, mas para o próprio Cristo. Ele repreendeu Cristo quando ele falou abertamente que ele iria morrer. E ele fez isso logo depois que ele confessou que ele era o Cristo. E o Senhor Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Porque ele já demonstrava que ele queria segurança, que ele queria fugir do sofrimento. Agora, no coração de Pedro também havia amor pelo Senhor. É claro que havia, como no nosso também há. Mas ele creu que ele não poderia aguentar ser associado a Cristo e ter o mesmo fim que Cristo estava tendo. Ele creu que ele não conseguiria viver se ele fosse identificado como Cristo. Por isso, ele o negou. E Cristo, este sim, foi tentado em todas as coisas, numa intensidade que eu e você jamais vamos experimentar, jamais vamos conhecer. Hebreus 4,15 diz isso, que ele foi tentado em todas as coisas, mas Satanás não encontrou no coração de Cristo nenhum desejo desordenado, nenhuma cobiça, não encontrou nada que não fosse amor ao Senhor e desejo de ser obediente. Não havia qualquer concupiscência, não havia isca atraente o suficiente para desviar Cristo do foco dele. E Jesus não foi surpreendido quando Pedro caiu. E Pedro só não caiu mais profundamente porque o Senhor rogou por ele. E o que Deus operou através de Pedro e na vida de Pedro, porque ele caiu, abençoando a mim e a você hoje, que podemos entender como a tentação funciona e podemos entender como a graça do Senhor restaura o homem e faz com que este homem que agora estava totalmente desanimado de si mesmo, desanimado da caminhada, pudesse ser chamado agora por Cristo para apacentar as suas ovelhas. Tendo negado 3 vezes, por 3 vezes ele pôde confessar que amava ao Senhor. O Senhor permite que os seus servos passem por essas tentações. Ele permite que os seus servos passem por essas provas. Embora Satanás nos tente para nos fazer cair, o Senhor nos prova para nos dar a conhecer o nosso coração e o tamanho do seu poder. E a vitória de Cristo, então, sobre as tentações todas as quais ele foi submetido, é que nos dá poder para também vencermos e nos dá esperança.
porque Ele pode se compadecer da nossa fraqueza. Você já se viu sozinha numa situação em que você disse, eu não estou aguentando, nunca ninguém pode compreender pelo que eu estou passando. Não é verdade, porque Cristo pode compreender o que você está passando. Porque Ele sabe que é difícil viver neste mundo do pecado, que é difícil, muitas vezes, nós andarmos totalmente na contramão deste mundo. Mas Ele intercede por nós junto ao Pai. E Ele mesmo vai nos revelando, mesmo quando nós falhamos, e Ele nos ergue, quão grande é a sua bondade e misericórdia. Na continuação do texto de Tiago, que nós lemos sobre a tentação, Tiago vai explicar que Deus não é o culpado pelo nosso pecado e que Ele também não é o autor do mal. Nós lemos assim, dos versos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O doador de todo o bem é o Senhor. E se Ele permite que nós passemos por provas, é porque isto é para o nosso bem. Calvino disse, comentando essa passagem, o seguinte: esta passagem nos ensina que devemos deixar-nos afetar de tal modo pelas inúmeras bênçãos de Deus, as quais recebemos diariamente de suas mãos, que em nada mais pensemos senão em sua glória, e que devemos sentir aversão por tudo quanto vem à nossa mente, ou é sugerido por outros, que porventura não é compatível com o seu louvor. O desejo daquele que recebe este bem é ter toda a sua vida orientada para o louvor do Senhor. Porque nós sabemos quem nós somos agora. Nós sabemos qual é a nossa posição. Posicionalmente, nós já somos santas. E nós estamos sendo santificadas. Nós estamos no processo, mas nós já estamos posicionalmente santas. E Jesus sabia quem Ele era. Assim como eu e você podemos saber quem nós somos, filhas amadas do Pai. E por isso, Ele não era tentado, porque o desejo dele era agradar ao seu Pai, de cumprir a vontade do Pai, e mesmo na mais terrível luta que ele experimentou. E eu creio, a luta mais terrível que qualquer ser humano já experimentou, enquanto ele estava tomando sobre si o nosso pecado e sofrendo as angústias do afastamento do Senhor, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Já nós, irmãs, queremos muito a nossa vontade. Queremos demais. E por isso Satanás consegue nos tentar. A autora pergunta assim: o que é que eu desejo? E o que é que eu temo mais do que eu anseio refletir Deus e crescer em santidade? Que prazer você deseja tão intensamente, a ponto de estar disposto a pecar para obtê-lo? Qual é a coisa que você teme perder, ao ponto de não fazer caso do pecado para mantê-la? E é aí que a gente vai ver o nosso pecado. Se eu estou disposta a pecar para ter, ou se eu peco porque eu não obtive, estes são os ídolos. É isso que está controlando o meu coração. Meu coração não está desejando mais agradar a Deus, porque eu estou desejando, ou eu estou me sujeitando a pecar para ter. Para nos ajudar a sondar nosso coração e identificar nossos deuses funcionais, a autora propôs um questionário, que quem fez foi David Powlison. E ela sugeriu que nós pensássemos num pecado, no qual nós caímos recentemente. Um pecado no qual nós costumamos cair. E se você não sabe, pergunta a teu marido, pergunta a um filho, que talvez outros estejam acontecendo lá dentro do seu coração que eles não tenham conhecimento. Mas, na maioria das vezes, aqueles com quem nós convivemos diariamente vão poder nos ajudar nisso. Se você for corajosa o suficiente, pergunte. E aí a autora deu um exemplo da vida dela. E eu e Neide estávamos conversando sobre isso. Uma amiga convidou a Elise para dar um estudo bíblico. E depois que ela deu o estudo, a amiga dela criticou. E ela reagiu com raiva pecaminosa a isso. Ela ficou
muito revoltada, mas ela diz que reagir com a raiva pecaminosa era algo que ela costumava fazer. Então, ela começou a falar, que ingrata, me chamou, eu me dispus, eu me preparei, eu estudei, eu vim para depois ela sair falando mal de mim. E aí, ela reclamou da ignorância daquela amiga e ficou com o pé atrás com aquela amiga. Ela se sentiu desrespeitada e ela reagiu com pensamentos que, ora, eram de superioridade. Como ela ousa fazer isso comigo? Ela sabe quem eu sou, ela sabe o quanto eu estudei, ela sabe o quanto eu me capacitei. E, às vezes, ela reagia com sentimentos de autopiedade. Eu nunca serei o que Deus deseja. Eu nunca poderei ser uma professora suficientemente boa. Eu nunca vou ser igual a fulana, a cicrana, a beltrana. Qual foi o pecado que ela cometeu? Ela identificou, foi raiva pecaminosa, que redundou em autopiedade, em fofoca, em autocomplacência, em desespero e falta de fé. Porque ela olhou para si e disse, eu sou um caso perdido, não tem jeito para mim. E aí, lá na página 187 e 188, ela faz algumas perguntas desse questionário que David Powlison propôs e apresenta as respostas que ela deu. E aí, algumas perguntas. O que você quis, desejou ou almejou? O que você temeu? Com o que se preocupou? Do que você pensou precisar? O que suas estratégias e intenções visavam realizar? Em que ou em quem você creu? Quem você tentou agradar? A opinião de quem levou em consideração? O que você amou? O que você detestou? O que teria lhe dado maior prazer, felicidade ou deleite? O que teria lhe causado maior dor ou infelicidade? Você lembrou-se do grande amor do Pai por você em Cristo? Você teve a convicção de que já está perdoado, já é justificado e que não precisa de coisa alguma? E ela foi respondendo esse questionário com tudo isso que aconteceu depois do estudo que ela deu em mente. Então, por exemplo, ela pensou assim, o que você quis, desejou ou almejou? Eu quis a gratidão e a opinião favorável da minha amiga. Eu quis que ela pensasse bem de mim. O que é que você pensou precisar? Eu pensei precisar de respeito e honra. Então, essas são perguntas que vão nos levar a entender o que está por trás das nossas atitudes. O que é que eu quero tanto? O que é que eu tenho tanto medo de perder? Ter ficado com raiva era um problema. Ter fofocado era um problema. Mas o que estava no coração era um desejo desordenado pela aprovação da amiga e pelo amor da amiga. Satanás sussurrou assim para ela, a aprovação da sua amiga lhe daria grande felicidade. Você ter a sua amiga falando bem de você e do seu estudo. Ela está lhe negando este prazer. E se ao invés, então, de se deixar dominar por esse desejo de ser agradada, ela desejasse agradar apenas ao Senhor. Mas a mesma coisa aconteceu. A amiga criticou. Como é que ela reagiria a isso? Ela reagiria de uma maneira piedosa. Ela diria, eu vim aqui ensinar, não por minha vontade, nem por vontade da minha amiga, foi porque o Senhor me trouxe aqui. E se o estudo que eu dei teve base nas Escrituras e ela não gostou, eu só posso orar por ela, para que ela seja transformada pelas Escrituras e abrace esse ensino que não é meu. Se ela está falando mal de mim, eu só posso orar para que o Senhor trabalhe no coração dela e ela entenda que este pecado dela pode levá-la à ruína. Nós podemos reagir de maneira piedosa. Nós devemos reagir de maneira piedosa. Então, os ataques do inimigo são neutralizados quando no meu coração existe um desejo muito maior do que o de aprovação. Muito maior do que ser amiga de A ou de B, de agradar a A ou a B. É o desejo de agradar ao Senhor, de me deleitar no Senhor, de glorificá-lo para sempre. E o nosso dever é alimentarmos esse desejo no nosso coração. E para isso nós precisamos lançar mão de todos os meios de graça que o Senhor nos dá. E hoje nós vimos que o culto é um meio de graça que o Senhor nos dá. A palavra de Deus é um meio de graça para nela meditarmos todos os dias, considerarmos a paciência do Senhor por nós exposta nas Escrituras, considerarmos a graça e a misericórdia do Senhor reveladas na cruz de Cristo.
e vermos como ela expõe o nosso coração para sermos tratados como nós lemos aqui na lei de Deus, que expõe o nosso pecado. Isso alimenta o nosso desejo por uma vida piedosa. A oração, que como já diziam, ela pode apagar as fagulhas do pecado antes que o fogo se alastre. Ela nos torna sensíveis à voz de Deus e prontas para responder com humildade e obediência. Nós devemos orar para que o Senhor nos dê desejos santos, para que, acima de tudo, eu queira fazer o que Ele quer que eu faça. O culto público. Não é à toa que o autor aos Hebreus fala, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. No Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No fim ele diz ali, na união do povo de Deus, na igreja, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Os sacramentos são meios de graça que alimentam esse desejo no nosso coração. O batismo, quando nós vemos alguém sendo batizado, alguém entrando nesse pacto visível, isso alegra e aquece o nosso coração nas promessas do Senhor de que o seu povo vai continuar caminhando. E os filhos que Ele nos dá, indica isso, que a igreja continua até a volta de Cristo. Ela vai sendo renovada. A mesa do Senhor, que meio de graça tremendo, com a presença real de Cristo nos elementos para nos fortalecer para essa luta. O aconselhamento mútuo, como nós vimos ontem. Precisamos da admoestação e da exortação umas das outras para nos corrigirmos nessa caminhada, como o Vitor também já nos lembrou hoje. O Senhor tem revelado através desses meios de graça o seu amor a nós de forma abundante, de forma constante. As suas promessas deveriam ser suficientes para apagar qualquer fogo de outro desejo e nos fazer arder de desejo por servi-lo. Ele prometeu que no meio da tentação mais difícil, da prova mais terrível que nós enfrentemos, Ele nos proverá livramento. Nenhuma tentação nos é dada que não seja comum aos homens. Nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana, diz 1 Coríntios 10:13. Nós nunca estaremos numa posição, irmãs, em que o pecado seja a única opção para nós. Nunca o Senhor nos proverá livramento. Um teólogo já disse, entre um mal maior e um mal menor, escolha mal nenhum. Não existe isso de mal menor. Não, nós podemos sempre responder piedosamente, porque o Senhor Jesus sempre respondeu piedosamente, mesmo diante daquelas provas e pegadinhas que os fariseus queriam levá-lo a falar algo que iria ser pecaminoso ou contrário às Escrituras, e eles não conseguiram. Lá em 2 Pedro 2,9, nós lemos que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. E John Owen apresenta várias maneiras com as quais o Senhor pode nos livrar, e nós já estamos concluindo. Primeiro, Ele pode enviar uma aflição que amorteça o desejo pecaminoso em particular. Pense num homem que lutou com a lascívia toda a vida, que traía a mulher, e de repente o Senhor o coloca acamado. E esse é um exemplo de uma aflição que amortece o desejo, e ele pode ser tratado pelo Senhor, mas o Senhor pode fazer isso de inúmeras maneiras. Ele pode, por algum ato providencial, alterar toda a situação da qual origina-se a tentação. Eu lembro de uma moça, e eu citei isso lá na nossa igreja, no estudo, que ela veio falar comigo chorando, porque o marido dela trabalhava, só ele e uma outra mulher, linda e loira, numa outra cidade, num posto bancário, os dois o dia inteiro. E em outra cidade, e ela morava na mesma cidade, diariamente o marido dava carona para esta moça, linda e loira, até o trabalho, onde eles passavam todo o dia, onde eles almoçavam e voltavam juntos para casa à noite. Essa irmã estava aflitíssima com isso. E o marido dizia, isso é besteira, não tem nada demais, você está vendo maldade demais. Minhas irmãs, se nós conhecemos o nosso coração, nós sabemos que ela não estava vendo maldade demais. Porque este tempo juntos geraria conversas. E essas conversas cada dia seriam mais íntimas. E essas conversas mais íntimas levariam a um apego. E este apego levaria ao pecado propriamente dito. E ela estava aflita porque o marido não estava vendo o perigo, mas ela orou. Ela orou. E ela pediu ajuda a outras pessoas para orarem. E aí, sabe o que o Senhor fez? Transferiu ele para outro lugar, não sei quantos 1000 quilômetros de distância. O Senhor pode alterar toda a situação da qual origina-se a tentação.
Eu não quero dizer que aquele homem não poderia, muito antes disso, ter dito, minha querida, amiga, colega, eu não vou lhe dar carona, porque já basta o tempo que a gente fica lá, eu sou um homem, você é uma mulher, eu sou casado, você é casada. E eu conheço, eu sei que, não pense que eu estou olhando para você lhe desejando, não é isso. Mas é que, pelo amor que eu tenho ao meu Senhor, pelo amor que eu tenho à minha esposa, eu preciso erguer barreiras. E dentre essas barreiras, eu não posso ter uma proximidade tão grande com outra mulher, porque isso pode me levar a pecar. Então, ele deveria ter feito isso, mas ele não fez. E o Senhor é tão bom que tirou daquela cidade, ela foi para bem longe, feliz da vida, com o marido dela. E agora eu espero que ela não esteja vivenciando outras lutas assim, mas outras virão, certamente, né? O Senhor pode pisar Satanás debaixo dos seus pés, de modo que por algum tempo ele seja completamente vencido e ele não te atormente naquela área. Ele pode lhe dar suprimentos da sua graça, que ele o preservará de ser vencido pela tentação, mesmo que você não seja liberto da tentação. Ele pode lhe dar conforto na certeza de que o bem resultará da tentação e ele lhe refrigerará em meio a ela, de maneira que você não será por ela molestado. Ele pode remover completamente a tentação e fazê-lo um vencedor triunfante. Quantas de nós aqui já fomos tentadas no passado por coisas que hoje nós olhamos e dizemos, Senhor, glória ao teu nome, isso não me tenta mais. Quantas pessoas, por exemplo, saíram do homossexualismo e por muito tempo lutaram com desejos homossexuais e que depois de algum tempo, em muita oração, o Senhor as livrou completamente dessa tentação. E eles dizem, eu estou livre pela graça de Deus. Já outros, talvez, serão tentados por toda a vida, mas o Senhor dará graça para que eles não caiam, para que eles também triunfem, mesmo que seja no último suspiro. Porque ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Pecado é alimentar os desejos com os quais Satanás nos tenta. E nós vamos viver sempre nessa luta, sendo tentados ora por alguma coisa, ora por outra. E muitas vezes nós cairemos, mas o nosso Deus, diferentemente de nós que nem sempre somos fiéis a Ele, Ele sempre é fiel e verdadeiro. Porque, como lemos em Tiago, nele não há variação ou sombra de mudanças. Como já disseram, nós somos mais pecadores do que podemos supor, mas somos mais amadas do que poderíamos imaginar. E nada é mais poderoso para nos fazer vencer as tentações do que a consciência dessa verdade. Se você saber e entender o quanto você é amada, não te ajuda a lutar contra as tentações, você não conhece o amor de Deus verdadeiramente. Você não sabe o que Ele fez rasgando a história para te salvar. E aí, nesse ponto, eu aconselho todo mundo a ler um livro maravilhoso do Dane Ortlund, chamado Manso e Humilde. E esse livro é um deleite para a nossa alma. E ele mostra que aquele amor que moveu o Senhor Deus a entregar o seu Filho, e aquele amor que moveu o Senhor Jesus a entregar a sua vida, é o mesmo que opera hoje, quando eu peco contra o Senhor hoje. E se Ele demonstrou aquele amor tão grandioso por mim ali, será que hoje eu não posso contar com este mesmo amor e com esta mesma graça para me fazer superar esse tempo de provação, para me fazer superar esse tempo de tentação? Ele é fiel. Mas cabe a nós, irmãs, vigiarmos e orarmos e não darmos trégua a nenhum pecado em nós. Sabe aquele que parece pequenininho? Aquele que parece inofensivo? Pecados intocáveis, como já escreveu Jerry Bridges? Não. Luta. Quando você está num barquinho e você está no meio do mar e você encontra ali um furo, e você sabe que aquele furo é grande o suficiente para fazer o seu barco encher de água e não te levar ao outro lado. Você vai olhar para o furinho e vai dizer, é um furinho pequenininho. Não. Você vai tampar aquele furo. E à medida que outro furo aparecer, você vai tampar aquele outro furo. E assim nós vamos na nossa vida procurando por onde o pecado tem conseguido vitória. Quais são os desejos que vão me levar à ruína ou a naufragar na minha fé. Nessa imensa batalha que a gente vai viver. Muitas vezes, com todos os dedos tapando os nossos furos, nós podemos ter certeza de uma coisa: há alguém que conduz a nossa vida a outra margem em segurança.
Há alguém que conduz a nossa vida em meio a essa batalha sangrenta que nós vivemos. Ele é o vencedor. Não somos nós pelas nossas forças, mas é o Senhor pelos seus méritos, o general que nunca pode ser vencido. E com Ele nós estamos seguras de que também venceremos. Só podemos dizer, Senhor, bendito seja o teu nome pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Nós não estamos lutando sozinhas. Nós estamos do lado do exército vencedor. E o Senhor nos levará à pátria celestial em segurança. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, não há outra coisa que nós possamos fazer, ó Deus, diante da graça que o Senhor revela a nós em Cristo, senão nos humilharmos diante do Senhor, glorificarmos o nome do Senhor e constrangidas dizermos, Senhor, como o Senhor pôde nos amar, como o Senhor pôde, ó Deus, nos escolher, nos fazer alvo da Tua graça, Senhor, do Teu perdão, das Tuas misericórdias a cada manhã. Quem somos nós, ó Deus? E ainda assim, ó Pai, reconhecemos que somos indignas, mas que fomos alcançadas, perdoadas, amadas, lavadas, purificadas. E o Senhor tem prazer em nós. O Senhor tem prazer na nossa oração. O Senhor tem prazer na nossa adoração. E o nosso prazer deve ser, Senhor, te adorar, te contemplar, te bendizer, te servir, falar do teu amor e da tua graça que nos alcançou. Senhor, faz morrer em nós cada desejo contrário a esta nova natureza celestial. Faz morrer, ó Deus, ajuda-nos a cada dia matarmos aquilo que nos leva a pecar, a desobedecer, a entristecer o teu espírito, a envergonhar o teu evangelho. Ó Deus, assiste cada uma de nós aqui, ó Pai, que amanhã, sabemos, será um dia de luta, mas contigo será um dia de graça e de vitória. Sabemos que o resto da nossa vida lutaremos para nos despojar, lutaremos para ter a nossa mente renovada, lutaremos para nos revestir da nova criatura, mas o Senhor está conosco, o Senhor é fiel, bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, confiadas no teu amor, vivermos submissas à tua voz, vivermos, ó Deus, no desejo como houve no coração de Cristo. Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Ser louvado na nossa vida, Senhor, hoje e eternamente. Amém.